Hoje, e até nos próximos 4 domingos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema do Advento. Quem sabe aí o que é o Advento? Só uma pessoa que levantou a mão. 2, 3, 4. Olha, pipoca, começa a pipocar, né? Começa ali. O Advento é aquele momento onde a celebração do Advento, melhor dizendo, se trata de nós pararmos um momento para refletirmos sobre uma coisa muito essencial da vida cristã ou da revelação de Deus em Cristo. No calendário cristão, dois adventos são comemorados: o advento da vinda de Jesus e o advento da sua morte e ressurreição. São essenciais, um completa o outro. O primeiro fala de Cristo vir. E aí você pode começar a pensar na necessidade, mas por que ele veio? E por que ele teve que vir? Por que ele veio dessa forma? E tudo aquilo que nós conhecemos. É importante celebrar isso, especialmente nos dias de hoje. Nós estamos, de certa forma, resgatando um pouco disso. Porque talvez a gente, com o passar do tempo, perdeu um pouco do valor do que isso significa. Nós estamos contaminados pelo espírito do Natal. Não é? Eu não sei que espírito é esse. Toma cuidado quando as pessoas falam isso. Nós servimos a um só Espírito. Amém? É o Espírito Santo. Então, cuidado com essa nomenclatura aí. Não é para assustar ninguém, porque eu não acredito nessas... não, assim. Mas capte a ideia de que às vezes se fala. Às vezes, será que as pessoas, quando falam do Espírito Natal, o que elas querem dizer com isso? É ser bonzinho uma vez no ano? É ter compaixão pelas pessoas uma vez no ano? Depois a gente esquece? Será que quando nós pensamos em Natal, nós nos lembramos do significado que tem para nós como cristãos? Vocês têm ideia do que Deus abriu mão para que Ele viesse e existisse Natal? Nós pensamos nisso com frequência, talvez mais nessa época. Entende a necessidade e o valor que tem a gente parar para refletir um pouquinho sobre isso? Porque a nossa fé está baseada no fato que o Filho de Deus veio. O Filho de Deus veio. Cristo encarnou. Entrou na história. Nasceu de forma humilde para servir e para ser servo e para nos resgatar. Resgatar a nossa vida. Essa é a mensagem do Natal, de verdade. Essa é a mensagem das boas novas. Então, nessas 4 semanas, nós vamos falar de 4 aspectos principais que nós podemos perceber que nos alcançam e precisam nos alcançar, que são benefícios da vinda de Cristo. Além da nossa salvação, quais são as boas notícias que vêm até nós? Nós vamos falar sobre esperança, paz, amor e alegria. Cada um desses temas em um dos domingos. O que seria isso dentro desse aspecto do advento, da vinda do Senhor Jesus que nós celebramos? Bom, vamos falar hoje, então, primeiramente sobre esperança. Esperança é uma palavra muito interessante. Pensa assim comigo que você, de repente, quer achar uma palavra para representar a possibilidade de um futuro melhor do que o que está acontecendo no presente. Quantos de nós temos essa expectativa de um futuro melhor? Quantos daqueles homens e mulheres de 2000 anos atrás esperavam por um futuro melhor? Qual é a palavra que a gente poderia usar para expressar essa sensação, esse anseio? Essa palavra é esperança. Eu tenho esperança, ou eu não tenho esperança. Que tipo de esperança eu tenho? Isso é importante. Então, nós chamamos de esperança esse estado de antecipação crucial para a existência humana saudável, que é um conceito muito importante na Bíblia. No Antigo Testamento, você vai encontrar essa palavra expressa. Claro que na língua hebraica não está escrito esperança, certo? Existem 2 palavras principais que nós usamos no Antigo Testamento para entender
esperança. Nosso objetivo nessa manhã é basicamente falarmos de esperança e falarmos de esperança da expectativa bíblica, da perspectiva bíblica, e falarmos de esperança como algo que nos é oferecido através de Cristo. Amém? Se nós entendemos isso hoje nessa manhã e pudermos nos lançar nessa esperança, nós seremos grandemente abençoados. Amém? Então, um pouquinho aqui de ensino, né, e cultura também bíblica. São duas palavras. A primeira palavra, no hebraico, se fala yakhal. Vamos lá, vocês. Yakhal. Fica chique, né, você falar assim. Parece que você entende bastante de Bíblia. Domingo eu fui na igreja, aprendi yakhal. Agora eu sou um cara que sabe yakhal. Essa palavra significa esperar. Um exemplo onde ela aparece na Bíblia é em Gênesis, quando Noé está vendo se é possível sair da arca. E o texto diz que ele manda a pomba, ele manda o pássaro, ele vai e volta, e aí num determinado momento ele diz assim, e Noé esperou mais 7 dias, e Noé, yakhal, mais 7 dias, ele esperou. Então vocês percebem que tem um sentido de tempo, concordam? Essa palavra, quando usada nesse texto, o que Noé, Moisés não era surfista, é Noé que era. Noé esperava, em termos de tempo, mais 7 dias, e talvez isso se resolva. Então, a primeira expressão, yakhal, fala sobre isso. A outra palavra hebraica, que eu gosto mais, é kavá. Não é avá. Avá é uma expressão do dia a dia, né? Avá. É kavá. Kavá. Vamos lá, vocês agora. Não ficou bom, não. Kavá. Kavá. Se você quiser falar com sotaque de judeu, é kavá. Não sei, algo assim. Vocês já tentaram estudar hebraico? É ruim, hein? Nós não temos língua para falar isso. Kavá. 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 O que essa palavra tem de diferente da outra, né? Para que complicar a língua, né, gente? Já chega o português, que tem palavras demais. Usa uma palavra só. Não, essa palavra, kavá, quando ela é usada, quando ela aparece, ela tem um sentido que é conectado com a sua raiz, que é kav, que significa cordão. E é uma ideia que vem dessa palavra, quando ela é usada. Veja, o que eu estou dizendo para você é que quando você lê alguns textos bíblicos no Antigo Testamento e você lê a palavra esperar, eu espero em ti, Senhor, cavar em ti, Senhor. Viu? É isso. Ou será que é yakhal em ti, Senhor? É assim que você lê espera, você lê esperar, você lê eu espero no Antigo Testamento, mas a palavra por trás ou é yakhal ou é cavar. E a kavá, em particular, ela tem essa raiz na palavra kav, que é cordão, que significa algo que você, nesse momento aqui, que você coloca uma tensão no cordão. E essa tensão fica enquanto você está puxando, e ela relaxa quando você solta. Então, cavar enquanto esperar, isso é muito esquisito até, né? Você pensar que está sendo traduzido para nós, no português, como esperar. Mas olha a riqueza, o original diz que é uma espera com... Acho que vocês já captaram a ideia, né? Onde isso vai dar. Vamos cantar de novo com esse entendimento? Cavar em ti, Senhor. Aí você já imagina. É uma espera com tensão. É uma espera de tempo. É as duas coisas. Um exemplo que nós temos nas Escrituras do profeta Isaías, que fala que Deus é um agricultor que planta uma vinha e que ele cavar boas uvas. Então, eu não sei as outras palavras em hebraico, né? Porque senão eu ia me exibir aqui e falar todas elas em hebraico. Eu vou falar só a que eu sei. Cavar. Então, o Senhor, como agricultor, cavar boas uvas. Traduz para mim vocês agora. O que ele quer dizer, então, com isso? Alguma tensão? Faz sentido na agricultura usar cavar, vocês concordam? Nós vamos abrir uma fazenda e vamos chamar de cavar. A espera com tensão. Por que tem tensão? Não, na agricultura.
Depende de muita coisa, não está no seu controle. Não é uma questão de dias. Quando você compra, eu não devia falar isso, mas tem uma caixa da Amazon aqui, que é minha, vocês não põem a mão, que chegou para mim no caminho, vindo para cá hoje cedo, eu tive que trazer. Essa caixa aqui, ela me dá um Yakhal. Não, falei errado? Não, Yakhal. Ah, Leandro, não estudou direito. Yakhal. Por quê? Porque eles me dão um, começa com P, prazo, para eu receber. Mas porque eu sou uma pessoa ansiosa, o Yakhal vira cavar para mim, porque eu fico em tensão até o pacote chegar. Mas não precisaria, porque ela tem um prazo. Yakhal. Em 5 dias isso estará aí. Na agricultura, como a gente estava usando de exemplo, tem mais a ver com carral, porque a espera será com tensão até que você tenha a uva na mão. Gente, se um dia antes da hora de colher dá uma baita geada, já era. Espera com tensão. Eu não tenho controle. Então, esse é um exemplo do profeta Isaías mencionando Deus como agricultor, e o profeta Miqueias fala sobre agricultores que tinham tanto o cavá quanto o Yakhal com relação ao orvalho da manhã. Então, aqui um exemplo das duas coisas. Eles sabem que o orvalho vem pela manhã. Tem um tempo, claro. Mas eles também esperam com o carral. Por que será? Eu imagino porque eles... Isso aqui tem 3.000 anos, talvez, ou mais. Imagina você, sem tecnologia, sem nada, um povo que vivia de uma grande dependência e expectativa de Deus continuar sendo o quê? Que nós cantamos muito hoje aqui, fiel. Se o Senhor não mover, amanhã não tem orvalho. Se o Senhor não cuidar, amanhã não tem orvalho. No coração deles, carral, a espera pelo dia seguinte, com atenção, como será o dia de amanhã. Essas duas palavras têm a ver muito com esperança. Então eu perguntaria para você e para mim, como é que foi para nós a espera pelo esse fim de ano chegar? Como é que foi o seu? Como é que você caminhou durante o ano? Muito Yakhal, muito cavá, muito dos dois? Eu tive bastante dos dois esse ano, excesso até. Então eu vou pregar para mim, na segunda parte aqui, tá bom? A gravidez, por exemplo, eu anotei como outro exemplo muito legal, né, de Yakhal. Ela começa com Yakhal. Você fica na alegria, você está grávido, grávida, você vai ao médico e ele diz assim, olha, pelas minhas contas, julho tem uma criança aí no mundo. Legal. Uma nota lá, começa a contar os dias, né? Ao contrário. Mas quando chega as últimas 2 semanas, o Yakhal vira um quê? Um cavá. Ai, Senhor, que tensão, né? Vai romper a bolsa ou não vai romper a bolsa? Liga para o cirurgião e já marca, para não ter que ficar nessa tensão, ou espera? É assim que é a nossa vida. Outra coisa interessante que nós usamos muito aqui, que eu associei, é o próprio distintivo da vinha, de festa e soletra, está aqui, né? Risco. O que tem nesse festa e soletra risco? Muito cavar, tensão, eu não sei. Eu estou esperando para ver o que acontece. Que nós dizemos, vem Espírito Santo, e nós esperamos em Deus, é cavar. Porque eu não sei o que Deus vai fazer exatamente, eu fico na espera. Espero em Ti, Senhor. A esperança no Antigo Testamento, irmãos, agora que nós entendemos o que é essa espera, ela era uma espera pela ação do Deus de Israel. Esperança é sobre aguardar ou esperar. Esperar pela ação do Senhor. Isaías 8,17, o profeta diz assim, esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele colocarei a minha... Completa vocês, vamos ver se vocês aprenderam. Nele colocarei a minha cavá ou Yakhal. Vou ler de novo. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele colocarei a minha cavá. Está tenso a coisa. A aparência, a circunstância, parece que o Senhor está escondendo o seu rosto. Lembre-se que são
vocabulário. Vocês acham que Deus esconde? Já viu Deus assim? Eu acho que não. Deus não esconde o seu rosto, literalmente. Mas é a perspectiva daquele que está escrevendo. É como se Deus estivesse escondendo o seu rosto, porque eu não estou vendo as coisas no Yakhal que eu espero. Mas ainda assim esperarei no Senhor. Nele colocarei a minha cavar, a minha espera, ainda que intenção, está fundamentada no Deus de Israel. O Deus de Israel é a única esperança de Isaías naqueles dias onde o povo estava cativo. Não há outra esperança. Ele é a espera do povo. Você vai encontrar essa noção de espera na Bíblia inteira. Abre a sua Bíblia em Salmo capítulo 130. Nós vamos ler uns poucos textos só para a gente ver um pouco disso. Acharam aí? Salmo. Eu gostei muito de ler isso aqui. Está até meio rabiscado aqui para variar. Versículo 5, do Salmo 130, diz o quê? Espero no Senhor. E o salmista quer enfatizar, ele diz, sim, espero nele. Espero em sua palavra, depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, põe a sua esperança em quem? No Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Os profetas e os salmistas no Antigo Testamento tinham essa esperança, depositavam sua esperança no Senhor. Eles tinham noção e percepção daquilo que era a necessidade do ser humano, mesmo naquela época. Eu chamei a atenção aqui para mim, anotei para mim mesmo, versículo 7, das duas coisas assim tão essenciais. Pois no Senhor há amor. Nós sabemos que a ansiedade, a necessidade, o anseio essencial de todo ser humano é por amor. Nós precisamos, desejamos ser verdadeiramente amados. Nós nos metemos em confusão pelas distorções da questão do amor na nossa vida. Nós nos sujeitamos e submetemos a coisas que não devíamos, porque o amor às vezes está desordenado na nossa vida. O amor por nós mesmos, no bom sentido, o amor em relação a outras pessoas, o amor como percebido de Deus para nós. O salmista está dizendo, pois no Senhor há amor, aquilo que você mais busca e precisa como ser humano. Mas ele vai além, ele diz também, no Senhor há redenção, porque além do que você, pessoinha, né? Eu e você, pessoinhas, diante de um Deus gigantesco, imenso, achamos que nós precisamos. Os Beatles falavam, all you need is love. Tudo que você precisa é amor, a vida vai se resolver se você tiver amor. Né? Basta ter amor, encontrar amor, seja feliz. Quem ama não tem problema, se é com amor pode fazer. Deus diz, não, vocês precisam de amor, eu sei, eu entendo você, eu criei você. Mas você precisa de redenção. Você precisa ser redimido. Você precisa ser resgatado de si mesmo e do pecado. E eu farei isso por você. E os salmistas, conscientes disso, colocavam sua esperança no Senhor. Eles sabiam, aqui o salmista está falando, né, anos, centenas de anos depois, eles sabiam que o Deus do Êxodo poderia vir em seu favor e mais uma vez resgatá-los. Essa era a profecia dos profetas.
Se vocês olharem para Deus, se vocês se arrependerem, voltarem seus olhos para Ele, Ele os resgatará, Ele os livrará. A esperança que nós vivemos é uma esperança baseada no Senhor e nos seus feitos e na sua fidelidade. Essa é a base da nossa esperança. A segunda coisa que eu posso dizer para vocês sobre a esperança é que a esperança bíblica não é a esperança positiva que o mundo às vezes tem. Às vezes a gente tem esse nível de esperança. Confia, seja otimista, veja sempre o copo cheio. Tem sempre uma dica, né, para você tentar viver melhor. Aí a gente sempre vê o copo mais vazio. Mas a esperança bíblica ela é diferente, porque a esperança bíblica ela é uma pessoa. Ela não é um conceito. A esperança bíblica não é uma ideia, não é um sentimento. A esperança bíblica é uma pessoa, o que a torna diferente do simples otimismo. Otimismo é tentar olhar para as circunstâncias e ver o melhor, para ver se você psicologicamente ou emocionalmente consegue enfrentar aquela situação melhor. Talvez não haja nada de errado nisso, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que existe algo maior e mais elevado e diferenciado que vem do Senhor para nós, que é a esperança como uma pessoa. A esperança bíblica não se concentra nas circunstâncias, mas é a despeito das circunstâncias nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Diz aqui o texto que eu anotei, as pessoas cheias de esperança, esperançosas da Bíblia, geralmente reconhecem que não há evidências de que as coisas vão melhorar, mas escolhem a esperança de qualquer forma. Olha que interessante. Não é porque você começa a ver, estou com esperança que vai melhorar. Não importa se você está vendo que vai melhorar ou não. Você escolhe colocar a sua esperança no Senhor. O salmista diz, depositei nele, na sua palavra, a minha esperança. Deus poderia resgatá-los. Oséias 2,15 fala da mesma coisa. Israel estava cativo por impérios estrangeiros. E a palavra de Deus, pelo profeta, diz que Deus era capaz de transformar um vale de problemas em uma porta de esperança. Isso é literalmente o texto. Deus é capaz de transformar um vale de problemas em uma porta de cavar, onde nós esperamos e percebemos a atenção, ansiamos pela mão de Deus em nosso favor. Mas não é mais sobre os problemas, agora é sobre a expectativa e a espera do que o Senhor fará no seu tempo. Nós esperamos com o Senhor, esperamos no Senhor. Nós olhamos para a sua fidelidade. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, tu és tão bom. Pausa para a propaganda. Saber e crer. A gente tem que parar de só saber, de só cantar. Quando a gente canta algo desse nível, irmãos, a gente tem que começar a estimular, pedir a Deus que faça com que essas palavras sejam verdadeiras. Não adianta a gente ficar, és fiel em todo o tempo, e depois sai lamentando na vida o tempo todo. Que isso nunca se resolve, que as coisas nunca se resolvem. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Eu sou assim também às vezes, eu sei que você é. Mas o nosso chamado não é para isso. É para nós depositarmos a nossa confiança no Senhor. Yakhal Kavá. Tempo de Deus determinado. Espera a contenção até que as coisas sejam resolvidas. Portanto, é a fidelidade de Deus no passado que motiva a esperança para o futuro. Sim? Vou repetir. É a fidelidade de Deus que você observa no passado que motiva a esperança que você tem para o futuro. Essa é a base. E é uma pessoa. É Cristo. Você olha para frente, olhando para trás, confiando plenamente no caráter de quem? De Deus. O poeta no Salmo 39:7 diz assim: mas agora, Senhor, para que mais posso cavar, esperar? Você é a minha esperança.
Yakhal. Olha que interessante. Ele usa as duas palavras que para nós traduzem do mesmo jeito, mas ele está dizendo, o Senhor, como eu posso atravessar um tempo de espera com tensão? O Senhor é o meu tempo, o Senhor é o meu Yakhal. No Senhor os dias estão determinados. Faz sentido, gente? Essa espera. Senhor, para onde eu posso levar o meu cavalo, essa minha espera que tem tensão? Ele diz, eu coloco a minha esperança, o meu Yakhal, a minha espera com um tempo determinado no Senhor. Jesus é a viva esperança. Queria ler com vocês mais uns textos que apontam agora, porque nós sempre queremos falar de Jesus. Não é? Bom, se no Antigo Testamento essas eram as palavras que definiam a espera, no Novo Testamento a esperança chegou. Cristo é a esperança. Cristo nos dá esperança. E os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, cultivaram esse hábito da esperança a partir do túmulo vazio, a partir da morte e da ressurreição de Jesus, que abriu, de fato, uma porta de esperança. Se a um homem é permitido ressuscitar e vencer a morte, há esperança para nós. Ainda que essa vida seja muito confusa, ainda que nessa vida coisas terríveis nos aconteçam, ainda que nessa vida nós tenhamos que entregar a nossa vida por amor a Deus, como os discípulos vivenciaram, há esperança por causa da ressurreição de Cristo. No Novo Testamento, a palavra, para vocês aprenderem, já que vocês aprenderam duas novas, é elpis, ou eupis. É como o grego traduz essa palavra. Então, eles passam a usar uma palavra que, na língua deles, eles entendiam, puxava todo esse sentimento. Quando eles falavam assim, blá, 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 eupis, faz conta que eu estou falando grego, né? Na cabeça deles já vinha a expectativa, o hábito, a esperança, baseado na ressurreição. Se eles, eu não sei, mas se eles tinham qualquer palavra que era parecida com esperar, eles tinham uma outra palavra nova que era eupis, para dizer que a nossa espera é a espera baseada naquilo que Jesus é e naquilo que Ele fez. Há esperança. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Isso é isso que eu marquei aqui também na minha. Isso. Um texto maravilhoso que eu queria, já caminhando para o final, quase, deixar com vocês nessa manhã. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só, agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Nós temos uma esperança viva, e ela não só é uma esperança viva, como ela é uma esperança que nada pode abalar. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem tribulação, nem perseguição, nem espada, nem nudez, nada nos separará do amor de Deus. É uma esperança que não falha, é uma esperança que não muda, é uma esperança que não deteriora, ela não perde a qualidade, ela está guardada para nós em Cristo Jesus. Amém? Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos dias. É muito admirável as Escrituras. O salmista lá atrás disse que Deus era amor e que Deus era redenção. E Deus providenciou em Cristo a esperança viva que nos traz salvação, que será concedida a nós nos últimos tempos, será revelada a nós nos últimos tempos. Essa é a esperança viva. O apóstolo Paulo também tem algo a dizer sobre isso em Romanos 5:2. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Diz assim:
Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria. Pois temos a esperança, eupis, de participar da glória de Deus. Nós participamos do que Deus está fazendo. A nossa esperança não pode ser confundida. O que Deus está fazendo, a esperança que Deus trouxe para nós, o sentido de esperança daquela que vem da mão de Deus, ela é tão grandiosa, é tão poderosa, que ela vai para além de nós. Se você ler Romanos 8:21, você vai ver Deus falando que até a natureza espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque o poder de Cristo, o poder da sua ressurreição, há de alcançar todo o universo, todo o mundo, toda a terra em transformação. Ela vai alcançar toda a existência. Os apóstolos acreditavam que o que aconteceu na ressurreição de Jesus foi uma antecipação do que Deus havia planejado para todo o universo. Novos céus e nova terra. Enquanto nós andamos nessa vida, irmãos e irmãs, nós somos chamados a experimentar a esperança bíblica em Cristo e a promover a esperança como anúncio de boa nova de Cristo. Essa é a conexão com o advento. É nos lembrarmos que em um determinado momento, ainda que não foi no dia 25 de Natal, que vocês sabem muito bem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Vai acabar com o meu Natal agora, né? Não, o que importa é o que aconteceu e não quando aconteceu. O advento é só uma data para nós ser lembrados. Nós somos pessoas esquecidas demais. Jesus instituiu a ceia, porque senão a gente ia se perder, gente. Façam em memória de mim, porque senão daqui uma semana vocês já esqueceram. Quando sair aquela série nova na Netflix, já não lembra mais o que Jesus fez na cruz. Nós somos assim. Deus é misericordioso até nisso. Por isso, às vezes, nós precisamos incluir alguns, entre aspas, rituais, alguns hábitos, para sermos lembrados do que importa, daquilo que é formativo na nossa vida. Nós somos seres que precisam ser formados no dia a dia. A sua vida está guardada no Senhor. Não duvide da sua salvação em Cristo, se você se rendeu a Ele. Amém? Não duvide. Mas o Senhor o chama para andar com Ele, para ter tempo com Ele, para preparar lugares de encontro com Ele, porque Ele sabe que você precisa disso. Não é porque você vai perder alguma coisa, é porque você deixa de ganhar ou de usufruir daquilo que já está ganho para você. A esperança. Cristãos não deveriam nunca estar desesperançosos. Você concorda comigo? E se nós nos encontramos assim, às vezes, alguma coisa está errada e não é com Deus. Talvez são nossas escolhas, talvez seja nosso tempo com Deus que não está em ordem, seja acúmulo de tarefas, às vezes circunstâncias da vida, mas mesmo assim, os irmãos, os apóstolos, os discípulos enfrentaram, o povo de Israel enfrentou, talvez tormentos maiores do que os nossos. Mas eles diziam, eu colocarei a minha esperança no Senhor. O meu cavar, essa tensão em espera, eu colocarei no Senhor para que o Yakhal dele aconteça no tempo certo. Amém? O que nós concluímos aqui disso, sim, é que essa esperança cristã é relativamente ousada, né? Na verdade, ela é punk. Não é para qualquer um, não. A gente aguarda realmente que o Senhor restabeleça toda a ordem no universo, que Ele elimine o mal de uma vez por todas. Para alguns vão dizer que essa esperança de vocês, queridos amigos cristãos, é muito loucura até. E às vezes vai soar como loucura. Como você pode olhar para essa circunstância e não se desesperar? Porque eu coloquei a minha esperança no Senhor. Não é porque eu sou mais forte do que você, mais inteligente, mais consciente, tenho mais coisas sob controle. Outra coisa que nós falamos, a esperança bíblica não é otimismo e não é baseada em probabilidades de dar certo. É uma escolha, mais uma vez, de esperar que Deus trará um futuro tão surpreendente quanto um homem crucificado ressuscitando. Esse é o futuro que nos está prometido.
Nós olhamos para o Senhor, nós dependemos do Senhor. Essa é a celebração que nós queremos ter com Ele durante esse período de advento. Amém? Que Deus abençoe vocês e nos abençoe nessa busca pela esperança, por esperar o que Deus quer fazer em nossa vida. Eu não sei como que está sendo esse período que nós estamos passando, próximo ao fim de ano, mas Jesus prometeu que estaria conosco sempre. Mesmo a nossa espera é uma espera na presença dEle. Amém?